Olá, meus amados. É um grande prazer estar mais uma vez aqui, né, gravando esse vídeo para tentar ajudar a cada um de vocês da melhor forma possível. Eu tenho recebido, né, das minhas pacientes de Reiki muitas dúvidas em relação a um tema que é extremamente importante, né, que é o tema sobre magia. Então as pessoas têm me perguntado, se eu fiz uma magia no passado, de amarração, de abafamento, ou mesmo uma simpatia, ou algum tipo de magia, né? Algum tipo de magia, seja para um namorado, para ter ele de volta, seja para o meu chefe, que na época a coisa não estava muito boa, eu acabei fazendo. Aí tem casos de pessoas que me falam que a pessoa matou uma galinha para fazer o tal de trabalho, e que houve sangue em algumas vezes, né? E que algumas pessoas fizeram muitas vezes para diversas pessoas diferentes, para vários namorados, e que isso se tornou meio que um vício. Toda vez que essa pessoa queria alguma coisa e não conseguia, ela ia lá e procurava magia. E ela então me fez a pergunta, assim como muitas outras pessoas têm me feito essa pergunta, então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco para vocês quais são as consequências espirituais quando a gente quer fazer esse tipo de trabalho, né? Deseja fazer esse tipo de trabalho de manipulação. Eu não estou aqui para defender nenhuma religião, nem para denegrir nenhum tipo de religião, nenhum trabalho. Eu respeito todas as religiões e eu respeito todos os tipos de comprometimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, de consciência. Mas eu me sinto na obrigação, né? Me sinto na obrigação de alertar as pessoas para que elas compreendam que elas podem estar causando um grande mal na sua vida, um grande bloqueio na sua vida, se elas continuarem cometendo esse tipo de ato. Bom, o que acontece então quando alguém faz um trabalho de magia? Normalmente, né, nós pensamos assim, eu só vou ali acender uma vela, fazer um adoçamento, colocar mel, eu só vou ali para fazer um abafamento, é só isso. Eu vou ali para fazer uma amarração. Bom, o que é o abafamento então? Apesar de eu não ser dessa linha da Umbanda, de eu não ter muito conhecimento sobre isso, a gente acaba, né, ao longo da nossa vida, da nossa experiência, indo num vidente ou em alguma situação e uma pessoa nos apresenta isso. Por que você não faz um abafamento? Por que você não faz um adoçamento? Por que você não faz uma amarração em tal situação? Aí vai depender, claro, né, da pessoa, se vai querer fazer aquilo ou não. Eu, particularmente, não quero fazer essas coisas e nunca fiz. Na verdade, eu passei por uma situação uma vez, até que eu gostaria de explicar para vocês aqui nesse vídeo, para que vocês consigam compreender melhor como que é essa situação, que a gente às vezes acha que ela não tem grandes consequências, ou que é uma coisa pequena, ou que eu sempre fui contra esse tipo de manipulação. Mas certa vez eu fui numa vidente que eu confiava muito, e ela disse para mim, você está vivendo esse tipo de situação com o seu marido, faz um adoçamento com mel para ele. Para Oxum, isso não vai fazer mal nenhum para você e nem para ele. Isso não é um trabalho que vai trazer algum tipo de consequência ruim. É somente um adoçamento. Então você acende ali 3 velas ali, sei lá quantas velas, eu não lembro na época, coloca o nome dele no mel e tal. Bom, e eu fiz. Porque na verdade o que eu pensei? Ele me ama, eu amo ele, nós somos casados, só que a situação entre a gente estava um pouco complicada. Ele estava passando por um período de muita turbulência, né? Só que ele era uma pessoa que ele tinha uma proteção, digamos assim, uma proteção muito forte de uma igreja que ele frequentava. Ou seja, ele era um evangélico, entendeu? É isso que eu quero que vocês compreendam, como é que funciona o processo. É por isso que eu tô aqui, né, revelando uma intimidade minha para tentar ajudar vocês, para que vocês compreendam como é que funciona isso tudo. Então o que acontece? Na época eu acendi as velas e fiz esse adoçamento, tá? Que para mim era algo muito simples, assim, não ia ter uma consequência
nem pra mim nem pra ele. Ia ser somente adoçar uma pessoa que já me amava, que estava casado comigo e que só estava passando assim, estava muito irritado, muito com um temperamento muito difícil devido a muitos problemas, não estava perdendo a calma diante das situações e tal, e eu queria ajudá-lo. Aí, no decorrer dessa evidência, ela me sugeriu para fazer isso. Bom, eu fiz. Gente, nos próximos dias eu comecei a passar mal. Eu comecei a me sentir estranha. Eu comecei a me sentir sufocada, eu comecei a me sentir esquisita, eu comecei a me sentir triste. E eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo, não estava certo, porque eu estava me sentindo fora do meu padrão normal de energia. E aí então eu fui até uma casa espírita que trabalhava com apometria. Nessa época eu ainda não era uma terapeuta reikiana, tá? Eu não era uma terapeuta. Então eu fui nessa casa de apometria e normalmente quando eu chegava em qualquer casa espiritual, as pessoas sempre me disseram coisas boas. Ah, tem um anjo que te acompanha, tem um mentor assim. Normalmente as pessoas sempre enxergavam coisas boas me acompanhando. Naquele dia aconteceu diferente. Eu cheguei nessa sala, a mulher vidente já me olhou com uma expressão no rosto muito estranha e me mandou sentar e perguntou para mim: "Você acendeu alguma vela? Você fez algum trabalho com velas?" E eu fiquei paralisada olhando para ela, para a médium. E eu disse: "Por quê?" Daí ela disse: "Não, porque tem 3 espíritos te acompanhando. É porque você acendeu vela para alguém e fez algum tipo de trabalho, para algum santo, para alguma coisa assim." No chão, acendeu. Eu falei: "Sim, eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso porque eu e meu marido estávamos assim assado, foi somente um adoçamento." E aí ela me explicou na época o que aquele simples e inofensivo adoçamento tinha causado. Os espíritos estavam comigo e não com ele. Porque o que acontece, gente? Cada um de nós tem uma proteção espiritual. Algumas pessoas têm uma proteção espiritual maior, outras não. Mas existem pessoas que têm uma grande proteção, principalmente aquelas pessoas que estão numa igreja, por exemplo. Ele era evangélico. Então o que acontece? Os espíritos que estavam em volta dele, protegendo ele, não estou dizendo que a igreja dele é boa ou não, não é isso, mas existiam espíritos, não importa se os espíritos são bons ou não são, mas existiam espíritos protegendo ele. Quando eu fiz o adoçamento, esse adoçamento nem chegou perto dele, ele voltou direto para mim, e os espíritos ficaram me acompanhando, e por isso que eu me senti mal. Então eu tô aqui, gente, para abrir meu coração para vocês, e me colocar como exemplo nessa situação, e dizer para vocês o quanto isso me causou mal. Depois que elas doutrinaram os espíritos e tiraram aqueles espíritos, na verdade a médium viu algo que eu não tinha nem comentado, porque eu nem tinha falado nada. Eu só entrei na sala e ela já sabia que alguma coisa com velas tinha acontecido. Então, gente, eu nunca mais acendi vela para ninguém, nunca mais fiz pedidos em nome para pessoas mudarem, porque eu queria que elas mudassem, e eu nunca mais fiz nenhum tipo, nem mesmo uma simpatia em casa, porque eu sei que eu estou manipulando e fazendo trabalhos com energia, e isso certamente vai me prejudicar. E foi o que aconteceu comigo na época. Então eu estou aqui para falar um pouco para você sobre esse tema tão importante, e no próximo vídeo eu vou falar e me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Namastê, um caminho de luz. A todos vocês, meus amados, fiquem com Deus.